Olá, meus amigos! Hoje o bate-papo é com o secretário de Saúde de Gramado, Jefferson Mosquen. Nós vamos falar sobre a situação do hospital, contrato com médicos, vamos falar sobre vacinação, que agora está aberto para o público geral, e os avanços da saúde no município de Gramado. Obrigado, Jefferson, por me receber aqui. Humilde sala aí, ganhei umas cadeiras novas agora há poucos dias, mas a sala é de coração, está sempre aberta aí, né? Obrigado por tu chegares aqui Eu e que por agradeço. disponibilizar esse espaço para a gente bater um papo a respeito das temáticas de saúde. Vamos começar falando do hospital? Vamos, sem problema. Os médicos estão falando aí que tem até o dia 14 de junho para renovar o contrato. Certo. Aí também tem essa questão de quem vai administrar o hospital. Foi cancelada a licitação, tá um rolo danado isso aí. Certo. Como é que tá essa questão? Bom, no final do ano, então, dentro do prazo, do período que encerraria o contrato emergencial, foi lançado um edital. Dentro de todos os prazos, apenas houve duas empresas e acabou por último uma empresa que levantou a suspeita e por conveniência com o MP foi suspendido aquele edital e foi aberto outro que está vigente. Está vigente, participaram 26 empresas, 19 foram desqualificadas inicialmente, algumas estão sendo afinadas em alguma documentação, estão no período de visitação, tá? Cada fase tem a fase de qualificar, aí seleciona, OS, visita e depois vai para a questão dos preços. Então o processo pode dar uma paradinha em algumas coisas, mas ele está seguindo. Então ele está bem amplo dentro dos valores. Há uma situação de especulação aí do MP de aumentar de 4 milhões e 900 para 5 milhões e 100, porque o estudo dá essa flexibilidade, que ele também tem uma questão privada, né? Mas isso é um detalhe. Mas no contexto foi amplo e restrito, de bastante divulgado, bastante participação, mostrou que tem muito interesse. E aí vem empresas sérias, empresas com documentação, outras com não tanta documentação. Então esse processo está em andamento, já está na fase de visitações. Então quer dizer que agora são 26 empresas que estão interessadas? E na primeira eram só duas, né? O Ananeri e mais uma. Isso. Agora foram 26. Destas já houve umas desqualificadas, né? Por documentação não adequada. Ficou 17. E agora, dentro dessas 17, eu não tenho para te dizer se houve alguma outra, alguma coisa que aconteceu de alguma sair, mas estão em número de 17 empresas. E tem prazo para quando? Sim. Iniciou essa semana as visitações, e tem um prazo, findando todas as agendadas, cessa-se esse prazo, eles vão dar certificados de visitação para essas empresas, então, que é um dos requisitos. Daí abre-se outro prazo das propostas. Aí as pessoas conheceram o hospital, conheceram a proposta financeira, e aí eles vão elaborar um período que bem certinho, no trâmite de cabeça eu não sei te dizer, mas tem um período que elas vão estudar para apresentar as propostas. Eu acho que essas propostas só iniciam, se tudo correr bem, só no final, início de julho. Não é tão rápido, né? Mas está dentro do prazo legal dos trâmites licitatórios. O fato de terem aparecido mais empresas porque aumentou o valor da licitação? Não, era o mesmo. Por que no início não tinha ninguém e de repente... Talvez acho que o período de final de ano, outros aí ficaram sabendo, né? Período maior de inscrições, né? Então, às vezes tem empresas que se inscrevem, mas depois chega na hora e não apresentam as documentações. Foi por isso que de 26 ficou 17. Mas aumentou o valor, né? Tá, a pedido do Ministério Público. Né? Não, ainda não. O valor não vai ter que ser, parece que... Ainda não está definido isso. Também não é problema. Se for 5 milhões e 100, isso é um detalhe que se ajusta. Era 4.900, aí foi para 5.100, não é isso? Ainda está nos 4.900, que poderá ser os 5.100. Isso não é isso que impede o processo de fazer esse trâmite de selecionar uma organização social em saúde e que atenda os critérios que o processo exige. E o contrato com os médicos? Bom, isso é com o Ananeri, tá? Recentemente nós recebemos um pedido de reajuste de algumas situações, nós encaminhamos para a Procuradoria e o Compras. O Compras e a Procuradoria, tecnicamente, eles pedem assim, ó, se diz que um tal produto custa no mercado X, tu tem que provar que esse produto está custando X. Então, o que está acontecendo? Então, o hospital tem que passar
orçamentos de sobreavisos, de hora médico e de outras demandas de exames, vamos supor, para dizer, não, o mercado está cobrando X, então eu não posso vender por menos. Ok, mas tem que provar para a gente dar sequência e fazer um novo aditivo do contrato. O que aconteceu nisso tudo? Porque como o contrato vinha até 1º de fevereiro ou 31 de janeiro, não houve contrato de aditivar o reajuste com o hospital, porque se prorrogou por tempo indeterminado o atual gestor, até que o processo de licitação conclua. Então ele está com tempo indeterminado e ele precisa adequar os parâmetros, o que a gente compreende que é justo e meritório para todos, para o hospital, cobrir a diferença salarial, cobrir a questão dos médicos, cobrir a questão medicamentos, né? Então, isso exige estar. Então, está em trâmite lá um aditivo que permita ter um reajuste, que não tinha nem isso no contrato, porque ele era estanque, era só de 1 ano, né? Entendi. Então, essa história de que o contrato vai até 14 de junho, não há risco de... Isso é com os médicos do hospital. Nós já conversamos com a direção do hospital e pedimos que nos dê respaldo de documentos para a gente poder agilizar. E o que talvez o hospital vai ter que precisar? Precisa mais uma prorrogação de mais 30 dias, né? Pedir mais uma prorrogação, afinal eles estão tocando. Isso pode ir mais 60, mais 30, mais 60, mais 90 dias que a licitação não conclua. Então, nesse meio tempo, tem que haver um compromisso da gestora atual, que é o Ananeri. Então, o Ananeri vai ter que ferramentar com documentação, com bagagem, respaldo documental para proceder os novos contratos, para com o município. Se tu firmar contigo, ele tem que dizer, olha, eu firmei com o Kaique. Pois o Kaique, falei com o Rafael, com o João e com a Maria. Então o Kaique está na média. Ok, não tem problema. Pode ser que um está mais caro, um está mais barato, mas o Kaique está na média. Então dentro dessa média a gente pode contratar e o município contrata com o hospital dentro da média que o Kaique apresentou. Jefferson, falando de coisas boas agora, o município parece que teve um avanço aí no número de atendimentos, né? Redução de mortalidade. Kaique, assim, de muito tempo o município, isso pega o governo nosso, pega o governo do FEDOCA e vem numa crescência, a gente vem todo num trabalho de aumentar com profissionais. Falta alguma coisa? Falta. Sempre vai faltar uma coisinha. Mas nessa crescência, o que repercutiu? Repercutiu que a gente aumentou a cobertura de atenção básica na rede de atenção básica. Oferecemos mais atendimentos, mais cobertura. Em contrapartida, lá na ponta, diminuiu a internação por causas sensíveis. Vou te dar um exemplo prático. E no final de 2016, para cada 5 pessoas que internavam, ou seja, 20% internavam por causas sensíveis à atenção primária. Uma hipertensão descontrolada, uma diabetes, uma asma, uma questão de infecção urinária, coisas que podem ser resolvidas e, se bem atendidos, não internam. No final de 2024, início de 2025, que nós já estamos passando, e a gente precisa de um tempo maior para fazer uma amostragem, agora nós só vamos fazer o ano que vem esse estudo, num biênio, 25, 26. No final de 24 e início de 25, nós reduzimos para 10, então, ou seja, de 20, a taxa de 20 baixou para 10. Então, quer dizer o seguinte, cada 10 que internam, 1 é sensível à atenção básica. E num comparativo com alguns municípios num porte similar em IDHs e tal, o município de Gramado está muito bem, pelo fator de ter 32% de planos de saúde na população, ter 6% de Bolsa Família, temos uma cobertura de hoje está 102%, então se for pegar população versus profissional, nós estamos acima dos 100%, 102%. E o nosso hospital lá na ponta está evitando de internar. Isso mostra que a rede básica está sendo resolutiva. Para isso nós temos protocolos, nós conversamos todo dia com nossas equipes, nós conversamos e se tem que ajustar a ponta com o hospital com a UBS e o UBS com o hospital de novo, pronto-socorro, CAIS, a gente conversa todo dia, se tem uma chama pegando fogo, nós temos que conversar. Isso mostra que nós temos eficiência, porque tem municípios que têm os mesmos 100% e aumentou de 15% para 20% as internações, piorou. Nossa redução de mortalidade foi em 49%, idosa, adulta e infantil.
Então, os números são, depois tu te passa os detalhes, tu vais ver ali que a eficiência, a atuação da atenção básica, ela não foi só, botei mais médico, não. Existe um monitoramento, como eu te falei, a gente tem monitoramento, a gente vai mapeando, a gente vai corrigindo, tal unidade está dando algum problema. O que está problema? Foi uma desinformação na recepção. Tal profissional não está correspondendo com os protocolos, não está atendendo com alguma dificuldade. Vamos ver se ele precisa ou se tem que ser substituído. Então essas coisas acontecem dinamicamente e com isso o efeito dá na ponta. Nós não temos os nossos pronto-socorros superlotados, nós não temos as internações superlotadas, a gente consegue gerir e enquanto outros municípios e a própria Grande Porto Alegre tem que suspender as cirurgias eletivas, por enquanto nós estamos, mesmo com a gripe e a influenza aí, tocando, batendo a porta, nós não tivemos que suspender, porque a atuação aqui ela é mais forte na base. Há uma integração, há uma comunicação, a gente tem todo dia, como eu te falei, é o nosso dormir e acordar das nossas equipes. Jefferson, por que está havendo algumas reclamações por parte da população com relação à demora de atendimentos, não conseguir remédio, né? E principalmente as cirurgias que são mais complexas e também a atendimento de médicos especialistas? Bom, nós temos uma rede que a gente compra algumas coisas aqui e outras coisas são na rede, no GERCOM, na regional. Então, como o Gramado recebe dermatologia regional e ortopedia, nós também vamos para outros lugares. Então, tem alguns gargalos que estão andando, outros que são muito demorados historicamente, e algumas coisas que vultuam um pouco mais, tá? Então, esse em casos de especialidades. Exames, nós temos praticamente uma média de 45 dias, 60, conforme os de maior complexidade. Salvo isso, temos uma demanda bem controlada. Estamos com falta de gineco-obstetra, tá? É uma das grandes reclamações que a gente está tendo e já estamos, graças a Deus, apareceu um profissional que estamos tentando namorar aí para ver se ele consegue já permanecer um pouco, alguns turnos aqui em Gramado, para depois avançando, porque é um profissional raro. Nós abrimos 2 seleções públicas e não apareceu nenhum candidato. Então não foi falta de atitude do município, isso está no mercado. Pediatria e gineco-obstetrícia está faltando muito. Fonoaudiologia, neuropediatra, isso é mosca branca, né? Então, a gente tem procurado fazer o regramento pelas prioridades. Nós temos um auditor, uma enfermeira auditora e mais um médico regulador que procura dar prioridade ao que é mais grave, né? E nesse gargalo, entre o final do ano de zerar as contas e iniciar, acumulou um pouco, que agora, mais um pouquinho, acho que a gente normaliza o tempo médio que nós tínhamos de espera desses exames. O que é da nossa agenda que a gente controla, o que é da agenda regulada pelo GERCOM, não tem interferência. A gente tem a interferência como? Eu tenho que argumentar e mostrar que esse paciente está com mais gravidade que o outro. Daí ele pula na preferência. Isso aí é do Estado? É do Estado. Ambulatórios que são, por exemplo, a própria dermatologia aqui de Gramado é regulada pelo Estado, porque tem incentivos do Estado ali dentro, entende? A ortopedia, a mesma coisa. Nós temos, mas o joelho. Pela primeira vez na história, aconteceu cirurgias de redução de fila do SUS gaúcho, aqui em Gramado, por exemplo, de joelho e dermatologia, mas foram reguladas pelo Estado. Nós não tivemos interferência, mesmo sendo prestador de Gramado. Como outros municípios, né? A oftalmologia está avançando, a urologia está avançando. Nós temos em Garibaldi, por exemplo, 3 ambulatórios: endócrino, reumato e agora urolito. Urolito é aquela pedrinha no canal até chegar no rim, conforme do rim pode detonar, que é dentro desse sentido, é feito em Garibaldi agora. O fato de ter aumentado também a população, isso também a estrutura não acompanha, né? O prefeito tem ido visitar e feito até uns vídeos e não tem um lugar que ele não foi, que não achou 1, 2 ou 3 que ou são estrangeiros ou são fora ou são nordestinos. Isso nada contra, mas todo dia tem gente vindo e isso aumenta realmente. Tu tem uma estrutura que a pouco tem que aumentar e tu não consegue de um dia para o outro aumentar a área física e profissionais, né? Então a gente tem destinado com o prefeito recursos buscado, mas numa virada de página aumenta um monte, né?
Então, realmente nós vivemos numa cidade pujante, com problemas que nem as demais, mas diferente. E com isso traz também mais demandas. As pessoas vêm com oportunidade de trabalho, de renda, de segurança, de boa qualidade de vida, mas com isso traz mais situações que nós, na educação, na saúde, na assistência e segurança, tem que se virar nos 30, né? Então, isso realmente repercutiu, mudou o nosso quadro populacional e o perfil epidemiológico, Kaique, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem que tu precisa ir no especialista, mas primeiro tu tem que consagrar. Vou te dar um exemplo. Caí, bati o cotovelo. Normalmente um clínico ele pega, ele te pede um raio-x, fraturou ou não, daí ele te dá. Aqui nós temos o nosso mestre da comunicação é desportista, né? Então ele joga lá, deu um joelhaço, uma canelada. Antigamente tu passava lá em casa tinha mestruz com sal e cachaça. Você enfaixava com aquilo e tal. Desinchava, puxava, e tem os produtos terapêuticos. Mas hoje tem o tal do gelol, o cataflangel, enfim. Então tu passa, tu vai condicionando tratamentos antes de ir para um ortopedista. Porque o ortopedista, no sistema do GERCOM, ele pede assim, você já aplicou a pomada para anti-inflamatório, já deu analgésico, já deu remédio para dor? Já fez uma fisioterapia para tentar ver se não resolveu ali? Depois você vai ganhar. É uma forma de triar para as nossas filas do que é tão grande diminuir com realmente o que precisa. Então, aí entra o trabalho dos protocolos, entra o trabalho, e às vezes a população não está compreendendo isso. Por isso que nós estamos forçando e trabalhando mais as nossas recepções, conversando mais com os nossos médicos para ter que compreender essa tratativa para o paciente entender que para ele ir, eu quero ir para o ortopedista porque eu bati o cotovelo. Não, está me doendo de fato, mas tem tratamentos terapêuticos que o clínico antigo já fazia e que a estratégia de saúde da família, que dentro do que preconiza o Ministério, é assim que funciona. Primeiro tu trabalha com um analgésico, com um anti-inflamatório, uma pomada, né? E depois uma físio. Bom, do raio-x apareceu que tem uma contusão e eu acho que nós temos que... agora tem fundamento que eu tenho que te caminhar para um ortopedista. Ou para um traumato-ortopedista, né? E remédios na farmácia? Tá faltando? Basicamente, da nossa farmácia básica não falta. O que tem faltado é algumas coisas da medicação especial. Hoje mesmo vi na reportagem na RBS uma senhora que o grupo de reportagem acompanhou e o medicamento é do Estado. Então tem acontecido, alguns medicamentos acabam atrasando. Uns por pouca volumetria, outros por muita volumetria, que eles têm que fazer um processo licitatório. Né? De nossa parte aqui, houve um período mais lá atrás de alguns antibióticos e tal. Atualmente nós temos todos os medicamentos que nós nos comprometemos, mas do Estado, que são tratados como medicamentos especiais, ao qual nós encaminhamos. Nós somos uns despachantes. Tem um sistema que tu lança um laudo médico, lança a receita, qual é o CID, uma equipe, uma equipe técnica do Estado avalia e dá o deferimento ou indeferimento desse medicamento. Olha, esse medicamento não serviu para aquele CID, buscar outro. Temos essas opções. Porque às vezes o médico quer aquele, mas ele não tem a indicação toda ela padronizada dessa maneira. Então, de nossa parte, não está faltando. E não é todo remédio também que você pode pegar na farmácia, né? Não é qualquer um, né? Tem uma lista. Tem né? uma lista. Nós temos o REMUME, Relação Municipal de Medicamentos. A gente sabe que as pessoas às vezes não compreendem. Então tem o REMUME, tem as relações especiais e tem as que entram na justiça, que passou por aqui por algumas vezes com a Defensoria Pública ou próprios advogados, e que eles pedem um documento que o Estado não está fornecendo, mas aquele ali é o medicamento que há necessidade por tal evidência, porque está em trâmite ou porque está atrasando. Então acontece isso também. Nós acabamos recebendo às vezes o alvará para comprar, para entregar para aquela pessoa mediante todo esse processo, mas quem paga esse alvará é o Estado. Então nós só fizemos o trâmite para facilitar para as pessoas, né? O que você acha dessa proposta que está até na Câmara de a farmácia e os laboratórios aceitarem, o município autorizar médicos particulares para poder fazer um exame, para poder pegar um remédio? Você acha que isso é viável para diminuir as filas aí na rede do município? Na verdade, o que acontece? Tem umas questões legais, né? Isso hoje legalmente não é possível.
né? Os princípios do Ministério Público são as portas de entradas do Sistema Único de Saúde. O que são essas portas? É as UBSs e os serviços de urgência quando você consultou lá pelo Sistema Único. Então, nesse trâmite, a gente tem que seguir esse critério, porque eu tenho que dar o exame o meu da rede ou o que eu encaminhei para outra rede, que são os especializados, ele tenha dar sequência a este exame. E aí a nossa auditoria não vai pagar um terceiro fazendo se não entrou nesse caminho. Então, ele está fora do circuito público de saúde. Então, hoje, legalmente, até já conversamos com o Ministério Público sobre isso, é totalmente fora de questão, né? Porque não deixa de ser um profissional de saúde, né? Mas é que, primeiro, o profissional da rede está usando o Remume. O outro usa, vou te dar um exemplo. Se tu falar aspirina, que é ácido acetil salicílico, na rede municipal tu não vai ter. Agora não, o cara receitou aspirina, é a mesma coisa que o ácido acetil salicílico. Mas nós aqui trabalhamos com o ácido acetil salicílico. Então são os formatos, é o princípio da formatação química dele, né? A base dele, né? Então o que acontece? Não tem nome comercial, nem estou falando de genérico, eu estou falando em nome comercial e nome medicamentoso mesmo, né? Princípio do medicamento. Então, nesse sentido, uma que pode engessar o sistema também, né? Que tu não vai ter recursos para atender esses outros 32% que têm condições de ter um plano de saúde e que buscam no seu medicamento. O que tem, Kaique, que não está tão... que é a farmácia popular. Farmácia popular, tu faz um cadastro que tu está dentro das atenções básicas da Secretaria da Saúde, do Ministério, hipertensos diabéticos, aqueles colesteróis e tal, triglicerídeos. A medicação ela é gratuita na farmácia popular, que é o subsídio do governo federal. Então ele já pode só se cadastrar ali e retirar. Então não precisa passar pela farmácia. Nós mesmos tem alguns medicamentos que estão deixando de comprar porque tem na farmácia popular. Só tem que fazer um cadastro. Fraldas, por exemplo. A cada 10 dias tu ganha 40 fraldas geriátricas. Então, se eu não fizer esse encaminhamento, é renúncia de receita. Estou perdendo receita, gastando uma coisa que eu podia receber de graça. Não sei se me entendeu. No sentido de que nós temos vários fornecimentos de fraldas, só que tem pessoas que usam mais que 120 fraldas mês. Usam 150, 180, 210. Então a gente fornece a diferença. As outras 120 retira pelo sistema da farmácia popular. Então já existe um braço que ajuda, né? E além disso tem outros que paga só, acho que só... Eu até tinha relação aqui, dei para passar a informação à frente, paga ali um percentual baixo que contribui também para esse sentido. Então, tem mecanismos que o Ministério dá o suporte, porque é isso? Porque o Ministério e o Estado nos dão pequenos complementos para compor a assistência farmacêutica do município. Só que o município nós já recebeu o orçamento hoje de manhã, para nós lançar a licitação, passando de 4 milhões. Nós vamos encaminhar para a licitação, dá uma diferença de uns 20%, 23%, então vai chegar a 13 milhões e meio, vamos supor assim, poderá chegar, né? 3 milhões e 400, o que mais ou menos a gente estima para um ano de tratamento. Mas do município, da União e do Estado vem muito pouco. A partir do momento que o Ministério botar mais, isso tudo pode se rever a questão, mas hoje é o município que está colocando. Então, nós estamos trabalhando dentro de um limite orçamentário, dentro de uma realidade que todo mundo fala, Gramado tem dinheiro e faz, mas o Gramado tem dinheiro, já estamos em 24% na saúde estes 2 bimestres, ou seja, o primeiro quadrimestre já está 23% e uns quebrados quase 24%. Então, onde seria 15%, nós já temos 50% a mais. Por quê? Porque nós temos uma rede grande, nós temos um hospital que demanda muito recurso, mas demanda muita solução. Então, a gente tem consciência disso. Então, dentro dessa linha, eu acho que é uma coisa que tem que ser mais aprofundada, mais bem elaborada, mas tem mecanismos. A farmácia popular já está ajudando esse mecanismo. Então, acho que dá para usar a farmácia popular tranquilamente. Eu acho que o problema maior é com relação à estrutura, né? Não a questão física. Por exemplo, foi inaugurado agora, no sábado, mais um posto de saúde, né? Mais uma UBS. Aí quando a gente tem essa estrutura toda, a gente consegue suprir ela com os médicos, com tudo que precisa? Só falta gineco-obstetra lá. Nós já temos dentista que não tinha,
Nós já temos técnica que está fazendo hoje, técnica vacinadora já está com a sala de vacina aberta, dentista lá já está atendendo o que não tinha naquela unidade. Então, cada estrutura que tu aumenta, realmente, tu compromete financeiramente com pessoas, né? Precisa de profissionais. Então, nos próximos semanas aí, se Deus quiser, a gente quer complementar com alguns turnos, em alguns pontos, gineco-obstetrícia, né? Então, essa demanda e outro profissional vai ver o que é melhor para fazer, que exame é melhor, que rotina vai fazer, que medicamento vai encaminhar. Depois tu retorna, tu vincula do que só despachar medicamento. O Google faz isso, né? Nós temos que atender, aproximar, usar protocolos, sentir, criar ligação com a família. Por isso que é a estratégia de saúde da família, da comunidade. Então essa estrutura ela veio tardia, mas ela está vindo com muita energia, com muita capacitação. Nós temos lá 40 horas de médico, de enfermeiro, de técnicos. Nós temos psicólogo, nutricionista, pediatra, dentista, técnica vacinadora. Vai ter trabalho de educação física, trabalho de informação continuada na população de hipertensos, diabéticos, gestantes. Então e tudo isso desafoga o hospital. Tudo isso desafoga e faz aquilo que eu te falei. De 20 veio para 10 e que nós mantendo em 10 é um percentual não absurdo. Em média pode baixar para 8, 9, 10, dependendo também quanto mais cirurgias a gente encaminhar, porque daí desequilibra essa questão. Mostra eficiência. Se não, aquela eficiência, ela estava precária, nós não tinha vacina. Aí o pessoal vem para cá, mas daí, vou ter que ir lá no centro fazer vacina, não vou fazer. Para tu teres uma ideia, nós tivemos uma pessoa por tétano, ficou 90 dias na UTI. Olha o risco de vida e o custo disso. E o custo de vida, principalmente isso, por tétano. E tétano são 3, quem nunca fez são 3 doses da vacina. Tem que fazer 3 injeções para fazer um circuito de 10 anos. Primeira todo mundo faz, a segunda diminui drasticamente, a terceira eles esquecem. Então, nos restaurantes que é exigência do alvará sanitário, tem várias vacinas ali, entre elas tu lida com copo quebrado, prato quebrado, louça. Louça é extremamente afiada. Sem falar os facas, metais que se cortam, e aquilo ali é onde está o tétano, né? Quer dizer, um exemplo que tu abre um corte, né? Então o tétano, por incrível que pareça, nos atuais dias de hoje, ainda é uma situação que tem que levar à risca. Se todo mundo fizesse bem certinho, essa pessoa, quantas pessoas girariam naquele leito 90 dias? Outra, ela saiu viva, e quantas vão para óbito? E assim as políticas de vigilância ambiental, roedores, arboviroses, que é a dengue, que é o borrachudo, dá mais inflamação e irritação. Dificilmente tu vai morrer por causa do borrachudo, né? Nunca, não se tem registro. Mas as arboviroses, a febre amarela, tudo isso aí, a vigilância ambiental faz um trabalho forte com a vigilância sanitária, com a epidemiologia, que faz com que a população seja... porque saúde se faz com informação, imunização, prevenção e tratamento. E a informação e a imunização é assim, ela abrange o teu trabalho aqui hoje, tua visita aqui hoje. Nós vamos falar de vacina, que está liberada. A vacina da gripe, ela garante, aqui não vai ter gripe? Não garante, mas ela diminui e te prepara para... Tu está mais preparado, é um jogador no banco de reserva com condições de correr no mínimo uns 45 minutos. Certo? O Neymar ontem não conseguiu, mas vamos lá, deixaram ele foi mais marketing do que todo o resto, eu acho. Mas não tem problema, estava lá no banco de reserva. Então tu está preparado para enfrentar. Tu está mais preparado que o cara que eu vou treinar só uma vez por semana, daí vive quebrado, né? Então é basicamente isso. Você falando de vacina, a população idosa, ela foi totalmente vacinada? Não foi 45%. Nossa, por quê? Falta de procura? Falta de procura. Falta de procura, foram 50% dos gestantes e nem 30% das crianças. Então a gente está agora, não deixou de fazer isso com as escolas, a gente está indo cobrando educação infantil, porque é população de crianças de menos de 6 anos, né? Mas enfim, se a família, a maioria conseguir ter vacina, vai ajudar a quebrar o ciclo. Todo mundo agora pode se vacinar? Todo mundo pode vacinar. Qualquer posto? Qualquer posto que tem sala de vacina. Nós só não temos sala de vacina aonde? Nós só não temos na Piratini, tá? E na... Não, é só na Piratini.
Só na Piratini que não tem sala de vacina hoje. Tem na Jardim, na Várzea Grande, no Pórtico 2, no Centro, na Floresta, no Moura e agora no Carnel. Veja bem, mais um passo lá longe. Então as pontas da cidade, elas estão guaridas. A área central, Piratini tem que ir do lado, né? Não que não mereça, nós temos um projeto pronto para Piratini. Diante disso aí que você está falando, tem posto de saúde em vários pontos da cidade. Você acha que as pessoas não procuraram por algum tipo de preconceito? Não é... Porque não é por falta de Polarizou. Tem que ir longe, não é isso. A vacina? Polarizou. Polarizou. A de Covid está, como dizia meu pai, nos carcanhar, está lá embaixo a busca da Covid. Mas polarizou nesse sentido, você acha que as pessoas tiveram um preconceito com relação a isso? Mas uma grande maioria está buscando, está quebrando. E com a vinda agora, tá mais forte a influenza A, a gripe aí, as pessoas começaram a procurar. O que é bom para nós, só que tardia, nós podíamos ter já ganhado um pouco mais de tempo, entendeu? E isso a gente está aí... Porque, historicamente, a vacina da gripe, ela era mais tardia e ela iniciou mais cedo esse ano, final de março. Então, o que foi uma vitória, uma briga, nós, gestores, há muitos anos brigamos. No Sul, a coisa começa mais cedo. No Sul, nós precisamos uma vacina mais cedo. Então, de São Paulo para baixo, tem que ser mais cedo a vacina. Tem que ser com mais intensidade. Daí as pessoas, quando veem que está morrendo gente, ou que está superlotações, ou que suas cirurgias eletivas vão ser suspensas por falta de leito, aí, opa, né? E é aquela história, a vacina, ela ajuda na imunização, ela ajuda 70%, 80%, 90%, mas ela não garante 100%, mas ela ajuda muito. Tu vai te quebrar num jogo de futebol, tu pode te quebrar, mas se tu não tivesse preparado, tu ia te quebrar bem mais. Então, basicamente é isso. Mas além disso, da vacina, vamos falar então em saúde pública, que começa por uma boa higienização das mãos, do rosto, evitar de tossir perto das pessoas, se afastar de aglomerações. Eu tenho dito, mas tu não quer que as pessoas vão consultar? Não é isso. Eu sempre disse isso. Se tu repetires, pegares minhas falas anteriores de anos, se você está bem, não vá no posto de saúde, não vá no hospital. Mas eu tenho uma dor nesse cotovelo aqui, vamos massagear, deixa mais para frente, sabe? Evite, eu tenho que fazer uma limpeza bucal, espere mais um pouco. Evite, eu não estou muito bem, já tenho uma certa idade, passei por um tombo, espera. Evita cultos, evita igreja, reuniões, festas grandes, por quê? Porque ali o vírus está. Então você tem que se cuidar, né? Então se tossiu, vai, se lave, não cumprimente as pessoas, cumprimenta de novo com o cotovelo, né? Tu corta a transmissão do vírus pela higiene. Uma coisa básica. Outra questão, até tirei aqui porque a minha garrafinha d'água. Hoje é um dia que eu tomei pouca água. Hidratar-se, alimentar-se bem, dormir bem. Tudo isso melhora a imunidade. Imunidade tu enfrenta, é que nem um preparo físico. Estou bem preparado para ir para a guerra. Então nós temos que, além da vacina, nós temos que nos higienizar as mãos, lavar o rosto, evitar os contatos próximos. Se eu não estou bem e não vou para o hospital, não vou visitar o fulano, não vou na Beltrana, eu vou evitar o clube de crochê, vou evitar o clube né? Nesse momento, a terceira idade eu vou evitar, né? Mas eu já fiz a vacina, eu tô legal, me hidratei bem, tô legal, vou seguir o baile. Beleza. Você falou aqui que Covid ainda se vacina? Covid? Temos vacina da gripe e do Covid. E Covid ninguém procura? Bem pouco. E o certo seria vacinar todo ano? Basicamente, porque ele vai imunindo, né? Então, a própria vacina, esse ano ela teve 3 cepas, 3 variantes dentro da mesma vacina. Porque vai trocando, né? Para não ficar sempre a mesma, então eles vão trocando. Antigamente chegou a ter momentos de 4 cepas. Então, nesse sentido, é para fortalecer e para tu cada vez estar mais preparado. Porque a vacina é um pouco da doença. Então, por isso, não pode estar gripado para fazer vacina. Não pode ter resfriado, tem que estar bem. Então, depois toma a vacina, se hidrata bastante, vai dar uma pequena febrícula, um pouquinho de exposição de horas, assim, de um turno para o outro e deu. Jefferson, falando agora da saúde animal, como é que está a questão de castração? Isso está sendo feito? Como é que está? Nós estamos com os hospitais credenciados e essa semana deve estar sendo publicado o edital das clínicas de credenciadas e chipagens. Isso atrasou, nós tínhamos que reformular toda uma legislação, adequar a nova legislação das licitações, novo credenciamento, nos atrasou bastante, foi feito, tínhamos que refazer
Então, agora nos próximos dias está publicado o edital, tem os prazos, credencia, volta ao normal total aí. E mais a nossa política, nós temos uma gestante aí também na questão do nosso castramóvel. Já está um calendário de palestras retomando nas escolas também, né? E queremos intensificar fortemente isso aí na sequência. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha que é importante a gente falar? Tem. Vamos lá. Recentemente, nesses dados, nesse trabalho, o Ministério da Saúde nos selecionou para algumas temáticas. Uma delas é a atenção da cobertura da atenção básica, desse trabalho, das PICs. Tá? Nós fomos recentemente na Bahia com 2 trabalhos representados, fomos indicados pelo Estado, 2 municípios do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves e Gramado. Nós vamos trazer com isso o Congresso Estadual de PICs, das Práticas Integrativas Complementares de Saúde, que é fitoterapia, acupuntura, auriculoterapia, as práticas de academia física, de educação física, enfim, que ajudam a aliviar e preparar aliviar a dor. Né? Então, em novembro nós estaremos com um trabalho aqui em Gramado, do estado inteiro, né? Inclusive uma da nossa secretaria foi bancada pela sua ida para a Bahia pelo Ministério para participar de uma mesa de debates, né, das propostas, das vivências na ponta. E isso é um trabalho de formiguinha que não aparece muito, que a gente não divulga, mas que ele irradia, que ele tem ajudado muito na rede. Por exemplo, na virada de ano, eu sempre digo, nós levamos, e foi por interpretação, até acho que a gente fez mal o trabalho de se comunicar. Nós estávamos com as academias superlotadas e não girava. Nós criamos então, já tínhamos um pouco, aumentamos o grupo coletivo de atividades coletivas de educação física. Então hoje nós temos 2 horários aqui no Centro Boulevard, abaixo da área coberta. Nós já temos 2 horários para as mesmas turmas, ou seja, as mesmas turmas, na Várzea Grande 2 vezes por semana, aqui 2 vezes por semana. São turmas separadas. Vai iniciar mais um grupo na Várzea Grande, vai iniciar um lá no Carnel e lá no Moura agora. Então isso vai dar um formato que as pessoas estando lá, elas diminuem medicação para dor, elas diminuem medicação para depressão, elas têm um envolvimento social. Então, isso foi uma virada de jogo sensacional. Outra coisa, Kaique, temos que marcar em loco para tu ver, entrevistar as pessoas. Nós criamos na Rede Bem Cuidar, também somos referência na Rede Bem Cuidar, programa do Estado, começou com a população idosa. Lá no Pórtico 2, nós temos um trabalho de fisioterapia de perda urinária para o homem e para a mulher. Então, é fortalecimento da pelve toda, né? E somos referência que o trabalho está tão bom que está sendo drenado dos outros serviços para lá e nós vamos abrir mais horário para o mesmo grupo 2 vezes por semana. Então essas pessoas não perdem mais a urina, o idoso fica cheirando, ele se fortalece, ele aprende a como lidar, então ele vai seguindo e vai tendo alta e depois vai para uma atividade coletiva. Então esses trabalhos são pequenos, mas que resultam e até infecção urinária, por exemplo. Tem outros trabalhos de feridas, de catéteres hidrofílicos, nós não temos mais internação para os nossos cadeirantes por infecção urinária. O cadeirante ele tem que sondar-se para fazer xixi todo dia, 2, 3 vezes por dia. Nós compramos um material, nossa equipe foi estudar em Curitiba, a gente dedicou esse investimento que a gente não divulga muito ou não entende na cadeia do processo. Então o prefeito autoriza nós irmos lá, participamos de uma seleção, compramos um material específico, esse pessoal recebe uma sonda que é tipo um gel de água que se introduz na uretra e faz a drenagem e com isso não teve mais infecção hospitalar. Que bom, hein? Então, por esses e outros são os índices que diminuem as internações hospitalares. E outra, né? Chega lá, muitas vezes idoso, quando chega lá, não tem muito tempo de recuperar, ou não tem esforço de recuperar e vai ao óbito. Idoso é uma régua para pulmonar e para infecção urinária. Tem que estar sempre em cima da linha. Tem que cuidar muito. Então, esses trabalhos, só esses básicos aí, as feridas, esse trabalho do Bebê Mais Saúde, que é na floresta, do check-out, de quem nasce, é feito todas as vacinas, teste do olhinho, teste do coraçãozinho, né? Tudo isso é feito ali no bairro Floresta e depois é drenado por pediatra do bairro, sabe? Então, a mãe vai ali. Todos os nascimentos até a terça-feira vão na quarta-feira, todas as crianças que nasceram. Passa por pediatra, dentista, enfermeiro, nutricionista, médico,
né? E aí a pega da mama, conseguiu mamar, machucou, tem laser para fazer curativo que acelera a cicatrização para voltar a mamar, porque a melhor vacina, no caso, é o leite materno. Então, esses trabalhos todos diminuem a mortalidade infantil, a internação hospitalar. Aí uma criança que amamentou, tem a chance muito mais de desenvolver no seu mercado de trabalho no futuro, intelectualmente, ela tem capacidade de interação muito melhor. Tem estudos, nós já tivemos premiações no passado da Unicef sobre isso. Então a gente pode dizer assim, ó, as reclamações que existem, algumas delas são pontuais e algumas delas são políticas, tá? Mas a gente não dá bola, porque o nosso trabalho, e não é o trabalho do Jefferson, o trabalho de uma equipe toda de 450 pessoas em volta é muito maior que isso aqui. E o próprio Estado, quando esteve na inauguração, dito por um técnico, não é uma indicação política, não é nada, e nem combinamos nada, ele só veio representar. Mas ele conhece a nossa equipe, ele sabe que nós estamos... E tem abertura, a equipe vai, ele atende à distância, eles vão ao encontro dele, nós vamos em encontro, nós promovemos encontro, nós abrimos para o Ministério vir olhar. E daqui um pouquinho mais, acho que em julho vai vir a Fiocruz olhar a nossa fitoterapia de novo. Então assim, ó, é isso que faz a nossa base, nossa atenção básica e nosso trabalho, e o trabalho da Prefeitura, capitaneado pelo Nestor Luia, forte, boa. Tem detalhes? Sempre vai ter. Mas hoje, uma segunda-feira, passa de 1000 atendimentos. Se tiver 2, 3 reclamações, e se não tiver 2, 3 reclamações, não passaram pelo posto. Por quê? Ao estafa, ao cansaço, uma informação que não foi dada, ou que não gostou de um atestado. Hoje talvez é o dia dos atestados. Eu já tive uma mensagem que recebi ao meio-dia, foi ontem e não ganhou um atestado, né? Hoje pode ser que, né, vai precisar. Aí a autonomia médica, eu não interfiro nisso. Essa é a nossa grande diferença. A intervenção política aqui, ela existe no sentido de está faltando médico, está faltando remédio, o que aconteceu? Mas me faça tal coisa porque eu tenho que agradar Pedro, Paulo e João. Não, o Pedro, Paulo e João vai ficar bravo com o Jefferson, vai ficar bravo com a equipe, vai ficar bravo com o prefeito. Mas o 99,9% vai ficar satisfeito que nós estamos tratando a todos da maneira que tem que ser tratado. Pode que erramos, pode ser que o sistema erre, mas a vontade de acertar ela é ímpar, né? Então, por isso que a gente não nos afeta, não nos tira sono, não nos prejudica em nada. Ao contrário, cada vez que a gente vê um passo evoluindo, cada vez que a gente tem a certeza do que está se fazendo, a gente sabe que está no caminho certo, gostando ou não. Tá? Então é basicamente isso. Bom, conversei então com o secretário de Saúde de Gramado, Jefferson Mosquen. Obrigado, Jefferson, mais uma vez, e a gente está à disposição. Da mesma forma, por favor, venha mais seguido, não tem tramela aqui, tá bom? Até a próxima.